Às vezes, as maiores atrocidades podem sair da cabeça de pessoas bem jovens. Algumas crianças apresentam desde cedo tendências violentas, frieza e uma capacidade incrível de mentir. Mas na maior parte dos casos, o diagnóstico psiquiátrico que vai defini-las como psicopatas só podem vir quando elas se tornam maiores de idade. Os crimes que acontecem antes disso, portanto, tornam-se desafios tanto para os juízes nos tribunais, quanto para a opinião pública que fica dividida. É triste e impactante saber de crimes cometidos por crianças e adolescentes. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 crianças mais perigosas do mundo. Barry Dale Lukates. Há mais de 20 anos, o jovem era condenado por assassinato e sequestro depois de atacar a escola Front Middle na qual estudava. O aluno Barry Dale Lukates, de 14 anos, entrou armado no colégio, matou uma professora e 2 estudantes e manteve os outros colegas reféns. Durante o julgamento, foi indicado que o jovem planejou cuidadosamente o ataque. E uma das inspirações dele foi o clipe do Pearl Jam, Jeremy. Lukates foi condenado em 1997 a 2 prisões perpétuas e mais 205 anos de cadeia sem condição à liberdade condicional. No entanto, em 2012, uma nova sentença foi declarada por conta das mudanças penais para menores de 18 anos, e Lukates foi condenado a 189 anos de prisão. Jeremy foi lançado por Pearl Jam em 1992. O clipe da banda de rock foi inspirado no caso de Jeremy Wade Dell. Ele se suicidou na frente dos colegas em 1991, aos 15 anos. Assim que leu sobre o ocorrido nos jornais, o vocalista Ed Vedder começou a escrever a faixa. O clipe de Jeremy mostra um jovem dentro da sala de aula pronto para tirar a própria vida. As imagens não revelam o suicídio, mas os outros estudantes aparecem com sangue nas roupas. O jovem Lukates, ao realizar a matança, deixou o mundo inteiro perplexo com sua crueldade. Enquanto ele os matava, dizia friamente: "E isso é bem melhor que álgebra, não é mesmo?" Josh Phillips. Josh Phillips matou sua vizinha de 8 anos, Mad Clifton. O crime ocorreu em 1998 em Jacksonville, na Flórida. As atrocidades são dignas de um filme de terror. O que começou com uma brincadeira de criança, terminou com Josh matando e escondendo o corpo de Mad por quase uma semana. Josh colocou a menina morta debaixo de uma cama de água, dentro do seu quarto. Naquela época, uma investigação policial em larga escala foi lançada para tentar encontrar a criança desaparecida. O caso deixou a vizinhança inteira transtornada, em especial porque Phillips estava no grupo de busca da jovem morta. O jovem não foi condenado à morte, mas ganhou uma pena perpétua. Até hoje não se sabe os motivos do jovem que diz que acertou acidentalmente com o taco de beisebol, depois levando ao seu quarto e a esfaqueando. Eric Smith. Aos 13 anos, Eric Smith era constantemente intimidado por colegas de escola por causa de seus óculos de lentes grossas, sardas e cabelos ruivos. Mesmo não sendo motivo para um crime bárbaro, Eric descontou a sua fúria em um garotinho de 4 anos de idade chamado Derek Rubia. Eric andava de bicicleta próximo a um parque infantil quando avistou Derek e o chamou para brincar num pequeno bosque próximo. Lá, a pequena criança foi estrangulada, atingida com pedras na cabeça e sofreu violência sexual. Smith não soube explicar para a polícia sobre o que o levou a cometer tamanha barbaridade. Uma psiquiatra diagnosticou Smith com transtorno explosivo intermitente, uma condição na qual uma pessoa não consegue controlar a raiva. Smith foi condenado à prisão, onde permanece até hoje com 41 anos. Enquanto estava na prisão, Smith escreveu uma carta de desculpas à família de Ruby. Ele leu na televisão pública: "Sei que minhas ações causaram uma perda terrível na família Ruby, e por isso realmente sinto muito. Tentei pensar o máximo possível sobre o que o Derek nunca experimentará. Seu 16º aniversário, Natal, casa própria, formatura, ir para a faculdade, se casar, seu primeiro filho. Se eu pudesse voltar no tempo, trocaria de lugar com o Derek e suportaria toda a dor que causei a ele. Significava que ele continuaria vivendo. Eu trocaria de lugar.
mas não posso. No final desta declaração, Smith afirma que não pode suportar a ideia de paredes, arame farpado e barras de metal de aço pelo resto da sua vida. John Venables e Robert Thompson. John Venables e Robert Thompson, ambos com 10 anos, foram os responsáveis pelo assassinato de uma criança de 2 anos de idade em fevereiro de 1993. Por apenas um segundo deixado na porta de um açougue onde sua mãe fazia compras, o garotinho Robert foi levado pelos 2 meninos maiores que estavam matando aula pelo local. Eles levaram a criança pequena para um lugar a 3 quilômetros do local do sequestro, onde jogaram tinta azul no olho do garotinho e o espancaram, deixando-o em um trilho de trem até a morte. Imagens de câmeras do bairro de onde a criança pequena foi levada mostraram os garotos com ele. Depois, a polícia encontrou vestígios da mesma tinta azul encontrada no corpo. Os 2 meninos de 10 anos ficaram sob custódia da justiça até os 18 anos, quando foram libertados sob sentença em 2001. Em 2010, Venables voltou para a prisão por violar os termos da sentença. O caso abriu um debate sobre as condenações de crianças criminosas na Inglaterra. Craig Price. John Heaton, 39 anos, junto com suas 2 filhas, Jennifer, de 10 anos, e Melissa, de 8, foram encontrados sem vida, encharcados de sangue e brutalmente assassinados em sua casa em 4 de setembro de 1989. Eles foram esfaqueados tão ferozmente que a faca quebrou no pescoço da pequena Melissa. A polícia informou que John tinha cerca de 60 facadas, enquanto as meninas tinham cerca de 30. As autoridades acreditam que um roubo foi o principal motivo do suspeito ter entrado na casa. A faca utilizada era da cozinha dos Heaton, e as mulheres tinham possivelmente pego o suspeito em flagrante e lutaram contra ele. Acreditava-se também que o ladrão deveria ser alguém da vizinhança dos Heaton e que teria obtido um corte ou ferida na mão devido à força e o número de vezes que as vítimas foram esfaqueadas. Craig foi flagrado pela polícia com um curativo em sua mão, mas disse que havia quebrado a janela de um carro. A polícia não acreditou em sua história. Eles investigaram-no e depois foi encontrado uma faca, luvas e outros itens com sangue quando vasculharam o quarto de Craig. Ele admitiu o crime e um outro assassinato que tinha ocorrido no bairro há 2 anos. As autoridades já suspeitavam dele neste assassinato porque foi semelhante ao caso Heaton e tinha começado como roubo. Craig foi julgado e condenado antes de seu aniversário de 16 anos e ainda está na cadeia. Mas você já tinha ouvido falar sobre estes casos? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.